Boa noite, tudo bem? Como estamos? Vamos falar de educação com conexão com Aline Zarzur. Muito legal, pessoal. Hoje conteúdo de qualidade aí para vocês, né? Muito bom. O pessoal já vai entrando, já vamos esperando, preparando. Estamos aqui, pessoal, preparando tudo para conversar com vocês. Tá tudo certinho aqui? Tá vendo bem? Parecendo bem? E vamos aceitar para falar desse assunto bem legal. Aline, Olá! Boa e aí, noite! tudo bem? Tudo jóia! Tudo Tudo jóia! bem. Que delícia! Que bom, estamos aqui. O som tem que estar bom. Para mim tá perfeito, mas também podem ir falando aí se tá tudo certo. Eu tô te escutando bem. Como que tá por aí? Legal, joia. Então, Aline, né, nessa terça-feira mais fria do ano, segundo dizem aí, né? Menina! Já, já gelou Ó, tudo. aqui tá um frio, um gelo. Eu moro ainda num sítio. Aqui tá um frio. Nossa Senhora! Tá muito, 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 muito gelado. Mas tá gostoso, eu gosto de frio, é gostoso. Não é? Então, Aline, a gente é mais ou menos da mesma geração, né, Aline? Mas eu fiz rádio a vida inteira e a Aline é dona da escola, né? Não tem nem o que Ah, falar, né? ó, olha isso. Eu fico muito feliz porque eu conheço a Rê. A Rê, Isso, ó, uma querida, uma linda, muito querida. E o meu que legal. carinho por vocês, pela família, é ó, de muito Ah, que tempo, legal. muito Que tempo. bom, Fico que muito bom. feliz com Então, essa live. isso. Então, Aline, se apresenta aí para essa turma toda aí, o que que você está aprontando? Vou aproveitar aqui e já vou falando então. Então, meu nome, para quem não me conhece, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje à noite, nessa terça-feira mais geladinha. Meu nome é Aline Zarzur. Minha formação é em pedagogia, sou pedagoga, tenho pós em coordenação pedagógica, psicopedagogia. E aí, Pedro, a grande maioria das crianças, né, dos pais que eu recebia lá na escola, não sei como que é no consultório, mas comigo lá na escola era muito isso. Eu escutava muita reclamação, muita queixa do mau comportamento, tanto dos pais, que eles me pediam ajuda, quanto dos professores, né, em sala de aula, porque eu sou coordenadora de uma escola, né, do ensino fundamental 1. Então eu via muito essa dificuldade. Daí eu procurei, né, uma formação. E eu encontrei a disciplina positiva. Então, eu tenho 3 formações em disciplina positiva, né? Eu sou educadora parental, especialista em primeira infância e também educadora positiva para a sala de aula. Para a sala de aula. Então, eu tenho essas 3 formações. E também Ah, sou muito coach parental, né? Ah, gente, isso para mim é tudo título, né? Porque eu acho que, legal. né? Que é isso. Eu sou a Aline. Sim. Ó, eu sou a Aline. É isso. Muito bom. Bom, Aline, isso mesmo, como diz o outro, é um caminho sem volta, né? A partir do momento em que você descobre que tem outro jeito, é É, difícil a gente voltar para trás, né? e que E aí a bom, gente né? se apaixona. E que bom que dá para a gente fazer diferente, que bom que dá para a gente tem um outro caminho, né? Tem uma outra via. Então, isso é muito bom, a gente fica muito feliz em tentar algo novo, né? Eu falo muito para as pessoas que a gente acaba repetindo muito comportamento, sabe? Mas de uma forma inconsciente. Veja se você concorda comigo. Quando a gente é pequeno, às vezes a gente sofre alguma coisa com os nossos pais e a gente fala assim: nunca vou gritar com os meus filhos, não vou bater, não vou deixar de castigo, né? Então, o que você sofreu na sua infância, você fala assim: ó, não vou fazer isso quando eu tiver meus filhos. Mas Perfeito. aí, naquele momento que você tá desesperado, que o seu filho tá dando aquele chilique no meio do shopping, você não tem outra ferramenta. Você usa o que você tem.
o que você aprendeu. Então, de forma inconsciente, a gente acaba repetindo o padrão de comportamento. Exatamente, é uma reação, né? Não é Sim, uma resposta, né? A partir do momento em que você reage de uma forma instintiva, né? Tentando resolver de uma forma impensada, né? Você acaba incorrendo muitas vezes em erros de exatamente. comportamento, Eu né? falo que a gente vive na inércia, porque quando a gente E, para pensar nas consequências, né, das atitudes, das palavras, de tudo, da forma como a gente vem agindo com as crianças, a gente, a gente age de uma forma totalmente diferente. Então, essa é a primeira grande sugestão que eu deixo aqui na live, é parar um pouquinho para pensar que as nossas palavras têm peso, atitudes, e assim que o tudo que a gente fala para as crianças tem consequência. Talvez não hoje, né? Muitas vezes não agora, nesse momento, porque criança tem uma beleza muito grande que eles perdoam muito fácil, né? Então, criança, gente, você pode brigar, dar aquele chilique com o seu filho e daqui 15 minutos ele tá bem de novo com você. Então, eu acho que a grande consequência é a longo prazo. Então, essa é a primeira grande sacada que hoje, ó, trouxe umas dicas, umas sugestões boas aqui, ó. Então, ó, o que a gente quer dizer com essa educação conexão, né? Todo esse montante de pensamentos relacionados à educação dos filhos que vocês vão, em vez de reagir com Que vai um ter, que jeito vai. Isso, instintivo, né? Passar a isso. pensar o que está fazendo. Exatamente. Que você vai começar a pensar para se conectar com seu filho e não agir somente naquele dualismo, né? Porque a gente vive num mundo, né, totalmente dualista, né? Ou a gente pesa a mão no autoritarismo, grita, rígido, muito extremo, ou eu vou pro permissivo. Porque daí eu pego, eu gritei, eu bati, eu coloquei de castigo e aí vem a culpa, né? A gente se culpa e a gente acaba pendendo para a permissividade. Então são os dois extremos da educação. E praticamente a gente acaba pipocando entre um extremo e outro durante o dia, posso falar, inteiro. Então, assim, acho que a gente tem que ser um pouquinho mais consciente disso e escolher o equilíbrio. Não tem que ter equilíbrio em tudo. Na educação também não é diferente. A gente tem que ser intencional, e também buscar o equilíbrio, né? Não é onde uma educação, não é um propósito onde a criança pode tudo, né? Então eu escuto muito isso também. Ah, Aline, ai, nada a ver o que você fala aí. A criança pode tudo agora? Ai, pode, falta de educação, né? A criança vai fazer de tudo. Não, não é isso. Não é isso. Isso daí é permissividade. É um oposto. Exatamente. Então é assim, é escolher o caminho do meio. É como você andasse no meio do caminho, não autoritário e não permissivo. Então e esse equilíbrio, eu confesso que é um pouco difícil da gente conseguir, né, atingir e só com a intencionalidade e a consciência que a gente consegue. Exatamente. Então, como diz o famoso aí, tem que estudar para ser pai e mãe. Essa é a primeira coisa. Não E aí, é? não é? A gente tem que Ah, tentar descobrir. E gente. muitas vezes a gente vê certos aspectos, né? Assim, é muito ligado ao gênero, né? O homem é autoritário, a mulher é permissiva, nem sempre, às vezes é o contrário, né? Mas o grande negócio é a gente constituir um respeito, né? Não autoritarismo, mas uma autoridade, né? Que é Uma totalmente forma diferente, né? Então, que é a do assim, meio. esse ponto que você falou antes, né? Que, Aline, eu quero uma educação respeitosa, eu quero ter conexão com os meus filhos, e o meu marido é mais autoritário. Como que eu faço? Eu não consigo manter, porque o meu marido vai lá
e ele bate ou ele grita. Então, assim, não é a base, né, dessa educação com conexão, dessa educação respeitosa, desse caminho do meio, é o respeito, tá? E as crianças conseguem compreender perfeitamente que a mamãe faz de um jeito e o papai faz de outro. Uma vez que você não vai compensar o excesso do outro. Então, você não vai compensar a firmeza dele. E também a gente não ganha os outros, né? O adulto, o nosso parceiro, no sermão. A gente não vai conseguir. Ó, zero. A gente não consegue. A gente consegue carregar no exemplo. Gente, isso aconteceu na minha casa. Fato real. Meu marido vem de uma educação muito autoritária e eu mergulhei de cabeça mesmo, Pedro, nesse universo, assim, e para mim fez muito bem. Porque, assim, eu tô com uma filha de 11 anos e uma de 9. E a de 11 anos, eu já vi começar a se afastar de mim. Ela já estava se afastando de mim. Por quê? Porque era o dia inteiro gritando, era o dia inteiro brigando, era o dia inteiro de cobrança e eu senti ela se afastando. Então eu juntei tudo aquilo e eu busquei essa educação com conexão. E não adiantava que eu falava com meu marido e ele falava que era bobeira, era geração Nutella, que ela ia sambar na minha cabeça e que tudo isso. Daí eu falei assim, então tá bom então. Daí eu comecei a aplicar na minha vida, na minha casa, e aí começou a dar resultado. E aí ele começou a entender a importância pelos meus resultados. Então, todos os cursos que eu dou, gente, todos, quando eu tô dando essa aula, eu chamo meu marido que ele dá o testemunho. Ele fala, não, é verdade, funciona. E eu sou, é como se fosse aqueles alcoólicos anônimos. Ele fala, não, é verdade. Ele é isso, a gente arrasta pelo exemplo, né? Então, não adianta querer insistir, mas eu vejo muito pelo exemplo, né? Então, a hora que o seu marido ou a sua esposa começar a ver que o seu filho vai te respeitar, vai colaborar com maior facilidade, porque eles colaboram de verdade. E vai ser diferente. Ele não vai ele vai ver que você não está gritando para conseguir a autoridade, que é outra coisa que você falou, que é diferente do autoritarismo, né? A gente vê uma figura de autoridade com respeito, né? Você não olha com medo, né? A gente não olha para a figura de autoridade com medo. É respeito. A gente respeita, né? E é diferente do autoritarismo. Né? Que é aquele negócio injusto. Que essa é uma grande verdade, né? Nós, pelo menos assim, essa geração millennial nossa, né? Que agora virou moda, o cringe, Né? caramba, Já vi né? que eu sou esse negócio aí, o cringe. Então, a gente, os millennials, a gente ainda veio muito de uma criação no final dos anos 70 e começo dos anos 80 ali, e era uma criação muito estereotipada, né? Era muito a menina é isso, a menina é aquilo, e com rigor para qualquer desvio desse comportamento no extremo, né? Uhum. E a gente não tinha respeito pelas fases em vez de, né? Uma fase ali que o bebê, a criança era criança, e não tinha, era tudo moldado no ferro e no fogo, né? Então, às vezes, Exatamente. é difícil para essa geração nossa, às vezes, ultrapassar essa barreira, mas é como eu digo para toda mãe, né? A criança, a gente conduz. A única pessoa que você é capaz de criar é você mesmo. Eu Exato. quero me criar, aí você se cria. Mas a criança você conduz, você leva. Você não cria Exatamente. cada criança, né? A palavra educar, né? Educação mesmo, ela é pegar pela mão, é trazer para fora algo que está dentro da criança já. Então, e é muito diferente do que normalmente a gente vê, né? Educação, a gente tenta enfiar a nossa vontade, a colocar a garganta abaixo o que eu quero, obrigar a criança a fazer aquilo. E não é o sentido da palavra educação, né? Então, é você conduzir para fora.
é um jardineiro. A semente está na sua mão. Ela vai ser uma rosa, ela vai ser um girassol, ela vai ser o que for. Você vai só criar o meio, o ambiente necessário para que ela, né, floresça da melhor forma possível. Eu vejo isso muito, acho essa forma de falar muito, acho que dá uma clareza, né? É importantíssima, né? E muitas vezes a gente vai ver que a pessoa mantém aquela tradição de, eu apanhei e não morri, Ah, aquela história clássica, né? E ela meio que tentaram, né? Como diz a outra lá do meme, né? Meio que você tentou, mas não conseguiu, graças a Deus, né? então, Então, é o ponto da criação ali, todo ligado, né? eu escuto isso bastante, né? Principalmente quando eu posto algum vídeo, alguma coisa, vem os haters e colocam: eu apanhei e sobrevivi. Eu fiquei de castigo e não morri. Então, a primeira coisa que eu falo para essas pessoas, eu falo assim: que bom! E que bom! E as crianças, né? Nós não nascemos para sobreviver. A gente não teve filho para sobreviver. A gente teve filho para viver o melhor, a melhor forma possível que tem, né? Então, assim, eu não vejo, Pedro, que seja assim, que mudou alguma coisa, tá? Então, a biologia é a mesma, a situação é a mesma, nossa e dos nossos filhos. O que eu vejo é que a consciência que a gente falou logo no início melhorou. Graças a Deus, evoluiu como todos os outros campos da ciência, da educação, de tudo. Tudo evolui, né? Então, eu vejo que isso evoluiu também. Então, é uma forma diferente de pensar. É uma forma que permite que a criança tenha seja menos doloroso, né? Porque é penoso, né? E tenha um futuro muito, muito, muito melhor. Porque uma das características dessa educação, desse meio do caminho, é desenvolver a habilidade de vida. Então, eu crio filho que sabe falar, que sabe ter voz, que é crítico, né? Que sabe argumentar, que é proativo. Quem que não quer isso? Quem que não quer isso? Então, existem mil estudos, que, né? Isso tudo não se ensina na escola, certo? Não são habilidades acadêmicas. Então, existem alguns estudos que falam assim, não são, as habilidades acadêmicas te colocam nos melhores empregos, mas são as habilidades de vida que te mantêm, tá? Então, assim, se isso não ensina na escola, é em casa, né? Então, assim, é em casa, e que seja comigo, e que seja com muito carinho, e que seja com muito afeto. Eu quero ensinar a minha filha, as minhas filhas, a colocar, sim, o seu ponto de vista, com respeito, lógico, né? De forma respeitosa, e quero que ela seja proativa, quero que ela resolva o problema. Então, é a primeira grande coisa também que eu falo. Quando logo que eu estou falando, explicando os primeiros passos da educação com conexão, eu falo que ela é para você olhar lá na frente. O que você quer do seu filho daqui a 20 anos? Então, eu acho que isso... Acho que a gente fala assim, nossa, né? Porque a gente não pensa, né? A gente é muito imediatista. A gente não E outra, pensa... a gente não pensa em outra. Você às vezes tem um carinha ali que é retruqueiro mesmo, que sabe falar, pô, devolve você, e aí o que você faz? Bate nele, tosa, corta, daí quando ele vai crescer, você vai falar o quê? Vai lá Nossa, procurar um emprego, vai, sai de casa. Agora você quer que ele seja proativo, você cortou ele a vida inteira, né? exatamente. Eu vejo muito isso também na escola e quando tem algum problema, qualquer situação, eu coloco as duas crianças sentadas assim e eu falo assim, meus amores, a gente tá com um problema, como que a gente resolve? Eles não sabem, Pedro. Eles não sabem resolver problema. Bobeira de criança. Discussão. Eles não sabem. Por quê? Porque a gente dá resposta. Então a gente precisa fazer as crianças pensarem. No mínimo,
Assim, ó, no dia a dia mesmo. Então, assim, quando as mães me ligam, ai, Aline, aconteceu X, Y, eu falo assim, pula, agradece e vai. Porque eu acho que toda hora Oportunidade, é né? oportunidade de ensinar e de colocar essas crianças um pouquinho para pensar, para resolver problema. É fantástica a oportunidade que a gente tem. E são várias formas da gente trazer essa situação para as crianças, para elas entenderem, né? Desde pequeno, né? Desde o momento que aquele bebezinho está fazendo birra ali, com 1 ano e meio ali e tal, só de você passar para ele, deu um abraço, acariciou, acalma, isso você já está ensinando uma regulação da própria emoção, né? Que é um passo Perfeito, fundamental. A criança tem. perfeito. E assim, as mães falam, né? Os pais, em geral, falam assim, nossa, mas teu filho é muito exagerado. Você escuta isso? Mas chora por tudo? Ou Sim, chora por nada? É, nossa, ai, não tinha nada, já chorou. Então, assim, a gente tem que começar a entender que aquela criança ainda tá, ela é imatura, né? O cérebro está em formação, é o que você falou. Acho que deveria, assim, nasce uma criança, nasce aquela literatura obrigatória. O que é esperado de cada fase de desenvolvimento é a primeira coisa. Se você não conhece o que é esperado para cada fase de desenvolvimento, a gente se frustra. E a gente acaba exigindo, assim, de forma, assim, cruel, que a criança tenha uma atitude que não é esperada para aquela idade. exatamente. Eu recebo na caixinha, às vezes, as mães perguntam assim, doutor, meu neném tem que dizer que quer ficar só no colo, será que a mãe é? Não, gente. Mãe, né? Ele acabou de nascer, né? Meu filho É, de 1 ano, ele tá me manipulando. Não, 1 ano não tá manipulando nada, ele só tá berrando porque você frustrou ele, é normal, é. sabe? A pessoa, às vezes, o pessoal, isso que é a nossa missão aí, meio que é difundir isso, né? Trazer para o pessoal que as fases aí são muito Isso. importantes. Eu vi que teve uma live que você fez, acho que ela estava até aqui, sobre as fases, e é muito Foi. importante trazer esse conhecimento, trazer isso para as pessoas, e que, olha, fez link com aquela live, e agora trazendo mais conhecimento para agregar. Olha, então ele não te manipula. Criança não tem isso. Ela é imatura. O cérebro está em formação. Então, assim, não é para te irritar, não é pessoal aquela atitude, né? Porque eu acho que muitos pais falam para mim também, né? Então acho que a gente troca muito aqui. Ele tá olhando para mim com ar de deboche. Isso, deboche. Ai, mas ele olha para mim com uma cara de deboche, Aline. Você tá falando que não é intencional, é sim. Daí eu falo, a primeira coisa que o bebê nasce, né? Você ri. Né? Você ri para ele e ele olha para você, ele ri. Isso quer dizer que tá tudo bem para ele, né? Então você cria aquela primeira resposta. E aí, quando ele faz logo, né, no início, que ele faz alguma coisa errada, ele olha para você e ele fala assim: fiz coisa errada. E aí ele faz assim: não, dá risada para mim. Daí ele tenta, porque é a primeira reação que ele tem na memória. Olha, se minha mãe ri para mim é porque tá tudo bem, ela me ama. Então não é o deboche. Então isso não é, a criança não debocha de você, não é intencional. Isso é fantástico. Quando a gente começa a clarear essas ideias, a gente fala assim: eu vou tentar fazer diferente, né? Essa é o nosso objetivo, o meu, eu tenho certeza que o seu também. Todos os dias trazer um pouco mais de gente para esse universo aí. Então, e Aline, você então dá um curso para o pessoal e aí você ensina algumas táticas aí. Sim, sim, sim. No curso, eu tenho um curso que é o Florescer, que é fantástico. Depois eu falo no finalzinho mais sobre ele. E eu trouxe hoje aqui algumas dicas, né? Então, se a ideia é conexão, conexão é isso, é apego, né? Tem vários nomes. É esse vínculo. Então, é esse elo, né? Entre mãe e filho, entre pai e filho. Então, e que é tão importante, principalmente no momento da correção.
Então, se eu falei que é no caminho do meio que a gente tem que seguir, eu tenho que colocar limite sim para o meu filho. Eu tenho que colocar sim limites, mas de uma forma com conexão. Então, para fazer sentido para ele, eu preciso colocar com conexão. O limite traz segurança, né, Pedro? Traz Perfeito. Então, segurança. É necessário. todo ser humano quer segurança. Esse é o Sim, objetivo final da nossa existência. precisa. Tudo Então, o você limite é quer necessário. sobreviver a esse limite. Isso. Limite é necessário, preciso sim colocar. E eu trouxe alguns ingredientes primeiro. Então, para ter Legal. conexão, a primeira coisa que tem que ter é ter curiosidade. Primeira coisa. Então, eu tenho que ser curioso. Então, eu realmente tenho que tentar mergulhar naquele universo do meu filho. Não adianta falar que aquela criança, ai, meu filho só gosta de Minecraft, meu filho só gosta, mas você não se interessa. Você já parou para assistir aquele anime que ele está assistindo? Você já parou para perguntar sobre aquele desenho que ele, sei lá, qualquer coisa. Então é mergulhar de cabeça mesmo e demonstrar curiosidade por aquele universo. Isso é o primeiro ingrediente da conexão, tá? É o primeiro ingrediente. Segundo ingrediente fundamental da conexão é escuta. É escuta. Tá? Então, você tem que escutar o seu filho, tá? Tenho certeza também que você recebe nas caixinhas de pergunta, meu filho não me escuta. Meu Massa. filho não faz o que eu mando. Então, assim, se você não escuta o seu filho, ele também não vai escutar. Então, a gente pensa numa comunicação como um jogo de tênis, né? Então, Uhum. bate aqui, responde lá. Então, vai. Comunicação é isso. Como que a gente se sentiria em um jogo de tênis onde só uma pessoa tá jogando? A Ninguém gente já gosta. pensou? Perde interesse. É igualzinho no dia a dia, onde só uma pessoa fala e o outro não tem vez, tá? Então a criança acaba perdendo o interesse. Então É isso você mesmo. precisa escutar realmente o seu filho. Você precisa parar de falar um pouquinho e escutar o seu filho. Pergunta a opinião dele. As crianças às vezes nem sabem colocar opinião, porque nunca teve oportunidade. Então, escuta ativa. É verdade. Você tá dando. Nossa, com certeza. É Com verdade. certeza. Eu era uma criança que eu não tinha muita opinião, não. O pessoal não escutava muita opinião dele quando era criança, depois de velho, daí que eu comecei a escutar. Aí com a Marina agora, hoje em dia, nossa, a Marina dá cada opinião que eu falo, puxa, da onde você tirou isso, né? Porque de mim não foi, porque eu não tinha E opinião olha nenhuma. que oportunidade que a gente tem. Sabe por quê? Que nem voltando um pouquinho, esperando que tenha um terceiro ingrediente, mas voltando um pouquinho, que nem a gente falou no nosso tempo, que a gente apanhou e não morreu, né? A gente aprendeu a calar a nossa voz. A gente aprendeu a humilhar para não ser humilhado, né? É, Então a gente aprendeu a se defender, né? E não é isso que eu quero para o meu filho, né? Então é realmente ter opinião. Que fantástico uma criança que fala o que pensa. E aí, é, em uma sala de aula, não tem mais aquela um atrás do outro e eu falo e você escuta. Não, é aqui, ó. O que você pensa? Vamos falar? Então, é, esse é o grande diferencial da escola hoje. Esse é o papel da escola. Então, aonde não se ensinava habilidades de vida, hoje é fundamental, né? Então, eu vejo muito isso ó, fica a dica aí já para a gente falar mais sobre esse assunto, porque eu me empolgo. Eu me empolgo aí e acabo perdendo. Você me chama, ó. Você fala, Aline, volta, volta. muito Mas bom. Volta o terceiro passo. Respira o fundo. terceiro. Volta o Volta. terceiro passo. Voltei. O terceiro passo é realmente você ter o conhecimento. Então, a partir do momento que você sabe o que você quer, você é intencional, né? Então, eu quero ser respeitoso com meu filho. Eu quero
essa conexão com o meu filho, o terceiro passo é essa decisão, né? E é você passar valores. Porque todos os dias a gente ensina valor para os nossos filhos. Então, é respeito. Consciente ou inconsciente, né? Oi? Não escutei, desculpa. Consciente ou inconsciente. Todos Você os tá entendendo? dias. Todos os dias, exatamente. Então, se a gente não fala para os nossos filhos quais são os nossos valores, que valores será que eles vão ter como deles? Né? Porque se eu não falo que, olha, dentro da nossa casa a gente acredita nisso. Aqui na nossa família é X, Y, Z. Porque vai chegar um tempo em que a família não tem, né, não é mais prioridade na adolescência, né? E isso é normal também. Os amigos passam a ser mais importantes, né? E aí? Você teve tempo? Você passou os seus valores? Então, acho que a gente tem que falar assim, dar aquele clique e falar assim, não, eu vou passar. Então, a decisão e passar intencional ou intencional, como você falou, os valores. A Rê colocou, engole o choro. Nossa, quem nunca escutou isso? Quem nunca escutou o famoso engole o choro? Eu Todo escutei. mundo. Não, com certeza. E como E é a dói. primeira forma da repressão, né, de emoção já, né? Primeira coisa. Menino, e assim, dói. Engolir o choro dói. Dói. E outra coisa que eu escutei muito na infância é, não, imagina, você tá com raiva, raiva é ruim. Não, raiva você não tá. Então, assim, todo sentimento é válido. Todas as emoções são permitidas. Isso eu falo muito para as meninas também, tá? Tudo pode. Não são todas as atitudes que podem. Então, acho que aí é o caminho do meio. Sim, eu acolho o sentimento, mas eu também estabeleço o limite. Mas não são todas as atitudes que são permitidas. Né? Então, o engole o choro é um erro. Né? É um erro que a gente tem que parar. Parar aí, ó. Mandar embora essa frase horrível, que é Não, não terrível. pode. Ajuda só a pessoa ficar incutida, né? Toda reprimida dentro da emoção, né? Isso aí eu vejo Porque, muito. assim, o choro, ele é uma válvula de escape, né? Assim, analisaram as lágrimas e tem o hormônio do estresse, o cortisol ali na lágrima humana. Ai, que dó! Eu falo assim, gente, engole o choro é muito dolorido. Só quem engoliu o choro sabe quão dolorido é. Olha aí, ó. Menino Mas não chora. menino não chora, imagina, nossa senhora. Mas, ó, pra você ter uma ideia, isso que a gente fala, só pra você ver uma coisa, às vezes você não tem nem ideia de uma coisa que isso aí a gente aprende no budismo, né? Tudo isso de aceitar a emoção, absorver, mandar ela embora, esse é o princípio da meditação. Sim, Então você recebe, vem coisa ruim, e tá bom, senti, fiquei triste, e bora embora. mas Isso que a gente Pedro, tem que ter. isso, e assim, a gente só tem essa dificuldade porque a gente não teve isso, Uhum. entendeu? E a partir do Sim. momento que foi o que você falou, eu não mudo o outro, eu não mudo meu filho, eu mudo a mim. Então assim, é a gente ressignificar muita coisa, muita coisa. Um dos módulos do Florescer é autoconhecimento. Daí as pessoas falam para mim, mas por quê? Porque não dá para você ensinar de forma diferente se você não muda. Não tem como, né? Outra grande, pode falar. Vou beber água. Não, é porque assim, uma coisa do Michelangelo lá, né? Você faz o mármore ali, isso você só é capaz de fazer em você mesmo. E a partir do momento que você entende isso, muitas das coisas que fizeram para você, você pode Sim, modificar a sua forma de pensar ali, sim, isso dá uma liberdade muito grande para a gente, né? Eu acho que é muito importante as pessoas terem noção disso. sim. E essa possibilidade fantástica
né? de estar junto com a criança e poder fazer diferente realmente. Então, assim, é fantástica essa possibilidade. Um outro erro que eu vi, que eu trouxe aqui pra gente falar um pouquinho, esse imediatismo. Então, assim, eu não preciso, tá? Naquele momento do estresse, no momento da raiva, querer resolver um problema com meu filho. Eu não preciso. Então, assim, essa é uma técnica uma estratégia que eu falo para as minhas alunas também. Calma. Você vai se acalmar. E o seu filho, você vai deixar que as emoções se estabilizem. Porque você não precisa resolver na hora. Na hora não se resolve. Raiva não ensina nada. E naquela hora você tá raiva pura. Porque ele derrubou o prato, porque nem criança joga o prato, sei lá o que, jogou as coisas no chão. Então, naquela hora que você tá raiva pura, você não vai ensinar absolutamente nada para aquela criança. Então, você vai sair de cena, vai tomar sua aguinha maravilhosa, vai acalmar, né? Meditação, toma um banho, e aí para não cair para permissividade, é você voltar e resolver aquela situação com a criança. Então, Exatamente. você fala. Porque às vezes a pessoa vem e aí tá na hora da raiva, você pode ser muito agressivo, bater muito de frente, e tem crianças que têm uma resistência forte. Você Sim. bate de frente, a criança bate de volta e começa a testar essa resistência entre os dois até a hora que um cede. Ou Exatamente. cede com autoritarismo total, né? Você vai ser autoritário em cima da criança, ou a criança vai vencer você e aí você vai se tornar o permissivo, né? É um cabo de Naquele guerra, cabo de guerra. né? Exatamente. Você E começa a puxar quantas para gastar. vezes a gente não se viu nessa situação? Você vai fazer o que eu tô mandando agora. Porque eu mando e você obedece. E a criança querendo falar mais alto. Gente, que vida é essa? Eu não tive filho para o dia inteiro assim, o tempo todo assim. Eu não tive filho para isso. Então, um bom aí, uma reflexão muito boa é você lembrar por que você teve filho. Não é para gritar. Não foi. Tenho certeza que seu filho foi muito desejado, é muito amado. Então, lembra disso, que as suas palavras têm peso. Né? Porque, assim, o autoritarismo traz consequências ruins. Ou ele vai falar assim, eu não posso confiar na minha mãe. Ou eu não posso confiar no meu pai. Ou ele vai falar assim, vou fazer exatamente ao contrário, só para provar que ele está errado. Ou ele vai falar assim, da próxima vez ele não me pega. Isso. Né? Exatamente. Então, tem consequência, né? Ou ainda pode, daí é pior, aí mexe mesmo com a autoestima da criança, a criança se sente péssima mesmo, ela se sente incapaz. Então, tem as consequências. Então, as nossas atitudes, as nossas palavras têm peso, têm poder, né? Daí a gente tem que ter essa intencionalidade, essa noção aí. Eu falo para as mães, qualquer rótulo que você colocar no seu filho vai ser. Se você falar, ele é tímido, ele é tímido, ele é tímido, ele é tímido, ele vai ouvir que ele é tímido o resto da vida, e ela não entende que a voz dela estava dentro da criança quando ela foi gerada, né? A voz da mãe é uma frequência que ela entra dentro da sua cabeça. Então, tudo que você diz para a criança tem um peso violento. Perfeito. Porque às vezes a gente está nervoso, né? Ali a pessoa fica estressada, às vezes você tem que também normatizar, a mãe fica louca um pouco também, isso é uma A gente coisa não que é é Buda. normal. Pelo amor de Deus, Isso. não estou falando aqui que a gente é Buda. A minha casa não é perfeita, eu tenho momentos de estresse, mas eu também consigo lidar de uma outra forma, entendeu? Ninguém é perfeito. E acho que isso fica muito legal quando a gente fala, não existe perfeição. Vão ter momentos de deslize, sim, mas a partir do momento que você tem a opção, você fala assim, não, eu não quero mais, esses deslizes não vão ser tão frequentes, né? Então, eu falo em questão de frequência, né? Então, eles vão acontecer,
porque a gente é humano, a gente erra. Daí vem, elas chegam mal pra mim. Ai, nossa, hoje eu tô me sentindo mal. Eu falei, tudo bem, amanhã é outro dia. Se desculpa. Primeiro eu falo se desculpa, porque eu acho que é fundamental, é o respeito. É fantástico o primeiro dia que você pede desculpa pro seu filho. É fantástico, fantástico a primeira vez que você pede desculpa pro seu filho. Quando foi comigo, eu pedi desculpa pra minha filha mais velha, né? Ela me ensina tanto. A outra também, mas é que são fases diferentes. E para mim, atualmente, está sendo mais desafiador a mais velha, né? A fase que a mais velha tá. E aí eu dei um grito com ela e eu me acalmei e eu voltei e falei assim, meu amor, me desculpa. Eu gritei com você. Me perdoa, Pedro. Mas ela chorou. E ela falou, você me entendeu. É isso que é conexão. É isso que é conexão. Eu não tô falando que o que ela fez foi certo, mas a criança não é responsável pelas minhas emoções, pelas minhas atitudes. A criança não é responsável. Ela não pode ter essa carga. Não é a criança que te tira do sério, é você que não sabe se controlar. E a gente só tem essa noção, essa consciência, a partir do momento que a gente para um pouquinho, pisa no freio e começa a agir de forma consciente. É estudar realmente para dar uma educação melhor, é realmente tentar melhorar, tentar evoluir para tirar esse peso. E é um peso, um fardo que a criança leva de te tirar do sério. Quantas vezes eu não escutei isso? Nossa, mas você só me tira do sério. Não é a criança. É você que não se controla. E aí deixa a criança se controlar. Então, e aí quer ensinar, né? Eu quero que meu filho seja uma pessoa super equilibrada, mas eu mesmo não Não consigo consigo. segurar a onda, né? Eu não consigo. E como que eu vou exigir isso de uma criança de 4 anos? É. Então, assim, é muito fora de mão, assim, quando a gente exige isso das crianças, né? E aí, eu trouxe também algumas formas da gente trazer essa conexão. Então, ok, é lindo, é muito legal, mas e aí? Como que eu trago a conexão para o meu dia a dia? Então, eu falei os 3 ingredientes fundamentais e agora eu trouxe algumas dicas para a gente se conectar com o filho, tá? Então, o primeiro que eu trouxe, você falou já sobre o abraço. O abraço é uma estratégia da educação positiva. Então, o abraço conecta, tá? Então, eu li um negócio aqui, uma frase, que a gente precisa de 4 abraços para a gente sobreviver por dia. 4 abraços para a gente sobreviver. De 8 abraços para a gente se manter e de 12 para a gente crescer. É lindo! Gente, vamos abraçar essas crianças. Ó, tenho certeza que vai ter mãe agora. Não desliga a live, mas depois terminando, vai dar um abraço pro filho. Porque precisa, e a gente, assim, pela correria do dia a dia, pela inércia que a gente vive, a gente acaba não abraçando os nossos filhos. Mas não é abraço qualquer, não. Não é aquele abraço, assim, papum, não. É aquele de coração, assim, ó. Meu marido fala pra mim, assim, ele fala assim, às vezes eu tô assim, ele, né, indo correndo, colocando as crianças no carro, dele, bom dia. Daí ele pega e me abraça. Daí eu faço assim, dele, de coração. Deu. É verdade, é verdade. E essa educação com conexão, ela funciona em todas os nossos círculos sociais, com os nossos filhos, com o nosso marido, no nosso trabalho. Então, assim, precisa de conexão com os nossos funcionários, com os nossos colaboradores. Precisa. Né? Porque senão ele não vai fluir. A conexão, ela tá bem ligada à correção. Então, ela é realmente a liga. É o que dá a liga, é o que gruda um no outro. Né? É fantástico. Então, primeiro que eu trouxe, a primeira ferramenta é o abraço. Legal. E o segundo, mas eu até trouxe, até vou encenar.
Ó, não vale rir, não vale rir. Boa. Não, Eu não vou trouxe rir. para vocês, ó, para mãe, não sei se tem mãe ou se tem pai aí, que o filho dá trabalho. Tem? Aqui em casa tem. Eu sei. Mas aí eu trouxe uma estratégia muito boa para vocês. Vocês vão pegar uma caixa. Olha que caixa fantástica. Caixinha simples. Aí você vai pedir que essa criança pinte, desenhe, decore essa caixa. Maravilhosa. Aí você vai pegar isso daqui. Vai, ó. Cadê aqui, ó? Obrigado. Desligar. Vai colocar dentro da caixa e vai brincar com o seu filho. Tá? Então essa, ó, coloquei aqui dentro e vai brincar com o seu filho. Essa caixa, eu tô falando sério. Essa caixa aqui, ela é também usada para no momento de refeição. Porque, ó, tem alguns momentos em que a gente se conecta melhor com as pessoas que a gente vive, né? Porque pode parecer horroroso o que eu tô falando para vocês, mas por mais que as crianças estejam mais dentro de casa por conta da quarentena, e nós também, a gente se afastou. E eu falei isso para você hoje, né? Eu falei isso hoje. Que a gente tá mais dentro de casa, mas a gente tá mais distante. Então, assim, tem alguns momentos em que a gente pode se conectar com essas pessoas que moram com a gente. Nas refeições é uma delas. Então, caixa. Todos, daí assim, não é uma coisa imposta, tá? Porque senão não funciona, a criança não vai colaborar, não é respeitoso. Então, você vai combinar, todo mundo vai pegar e vai colocar na caixa. E aí a gente vai conversar, tá? E isso é uma sugestão muito boa, realmente. O brincar, ele conecta muito, tá? E o conversar também, né? Então, essa dica a Rê adorou. A Rê adorou. Eu falho, às vezes, sabe, Aline? Às vezes eu falho porque eu tenho que responder os meus pacientes ali e tal, e ali quando eu vejo, eu já abri de novo o Instagram, já estou respondendo o outro ali, e aí quando você vê, já está perdido. Você tira uma foto do filho e vai publicar, aí você já abre o Instagram em seguida. Não, você perdeu a oportunidade, você tem que curtir o vídeo, não E a tirar. gente não tem noção do tempo que a gente passa nas redes sociais. A gente não Nossa, tem. A gente não tem noção do quanto tempo a gente passa na tela do computador. sim. Então, assim, naquele momento, por exemplo, que eu tô digitando, tô fazendo alguma coisa no meu computador, e aquela criança, 3 segundos, que ela fala, mamãe, olha aqui o que eu consegui. Se você parar 3 segundos para dar atenção para aquela criança, ok, encher um pouquinho o balde dela de atenção e ela vai parar. Porque se você der um escruncho, né, der aquela prensa nela, tô trabalhando, né? Ela vai ter um mau comportamento e ela vai conseguir a atenção que ela quer. Perfeito. Então, assim, uma sugestão para evitar o mau comportamento é brincar. O brincar enche os baldes emocionais da criança, ela vai se sentir aceita, amada, importante, e aí ela não vai precisar chamar a sua atenção de forma negativa, né? Porque não é intencional, ela não faz isso consciente, mas uma atenção negativa é melhor do que nada, né? A Luciana colocou aí que o bebê dela não gosta quando ela pega o celular. É isso, né? A gente não quer. É isso. Eles querem a nossa atenção. A gente é o brinquedo favorito deles, né? Opa, não é? Ai, que graças a Deus que continue, né? Até quando a gente vai ser? Então a gente precisa. Até o adolescente, né? Mas é porque Né? o adolescente precisa se afirmar, né? Então Sim, você passa por isso, né? É difícil sim. pra caramba. Mas essa fase é a hora que você faz a conexão com o adolescente lá. É Não a esquece, ponte. né? É a ponte. Tem que estar bem estruturada, tem que estar firme para ela
a criança estar junto com você, para o adolescente estar do seu lado. Daí eu faço um exemplo bem prático, né? Que quando você está dirigindo, é como se a gente estivesse dirigindo e na primeira infância, nosso filho lá atrás no cadeirão, né? Daí ele vai crescendo. Com 10 anos ele tá do lado da gente aqui. Só que daí ele vai crescer e ele vai assumir o controle da vida dele. Só que se a gente começar a bater de frente ou não criar essa ponte firme, ele vai falar assim, desce do carro, que eu vou sozinho. Então, assim, é muito fundamental que a gente estruture muito bem isso. Eu não quero sair do carro das minhas filhas. Eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente também não. Então, essas dicas de conexão é para você colocar o cinto de segurança e falar, daqui eu não saio. Estou com você. Né? É uma... Assegurar o local dos pais. Mas hoje foi uma coisa, hoje foi legal, hoje eu tive uma arte ali com a Marina, eu tava com ela de manhã e de manhã acabou a energia no consultório, nossa, e aí me mandaram, o paciente chegou e não tinha energia. Volta à tarde, fui para casa. Aí em casa a Marina tava, né, que a gente tá se arrumando aqui, as coisas da casa e tal, e o meu sogro tava lá colocando os bloquetezinhos assim, e ela foi, não, eu quero ajudar, quero ajudar. Mas não tem como, né? O bloquete, né? A criança tem Né? 4 anos vai carregar cimento nas costas, não tem como. Aí eu falei para ela, vamos dar um passeio aqui nas árvores que tem, o parquezinho que tem aqui perto de casa. Nossa, ficamos uma hora lá caçando, pegando Olha que fone, pegando as fantástico. coisas. É legal mesmo, gente. Pega e põe. E, às vezes a gente está na dúvida, o que eu faço, né? Não sei o quê. Sai de casa, dá uma volta no quarteirão. É bobeira, sabe assim, É, e assim, nas pequenas coisas. E eles dão, coisa que eles vão lembrar pro resto da vida, sem dúvida. sabe? E a próxima dica que eu trouxe é isso, é tempo de qualidade. É tempo de qualidade. Então, é presença física e emocional. Então, você vai pegar a sua caixa, vai colocar, vai desligar tudo e você vai estar com o seu filho. De verdade, de verdade. E aí, não vale ficar querendo dar desculpa. Vou dar o meu exemplo. Eu não tô falando que eu sou maravilhosa, não. Espera aí que eu vou explicar. Hoje eu atendi das 7 da manhã até às 5 horas da tarde, porque hoje foi reunião de pais e mestres. Eu parei um pouquinho para o almoço, mas foi de 15 em 15 minutos mudando os pais, porque foi bem rapidinho, porque foi online. Mas foi muito, muito desgastante. É cansativo, sabe? É a lógica, né? Lógico, sabe? E aí, a hora que eu cheguei em casa, eu cheguei e eu falei assim, eu vou ter live daqui a pouco. Eu vou ficar um pouquinho com as meninas. Então, assim, é 10 a 15 minutos com o seu filho. Olha, gente, por dia, tá? De atenção exclusiva. Então, eu pintei com a Júlia. E aí eu passei uma vergonha com a Laura, porque ela adora jogar videogame. Meu marido tá aí, ele sabe que eu passo vergonha. O controle caiu no chão, gente. No nó. Daí ela ri. E aí é isso. Daí a gente consegue se conectar. E daí aquele tempo que eu não estava dentro de casa, entre aspas, é compensado, né? Eu estava ali com elas e as crianças precisam de tão pouco. As crianças precisam de tão pouco. E às vezes a gente não tem... A gente começa a se dar desculpa. Ai, não, eu não consigo. Não, eu não tenho tempo para nada. E aí é 10 a 15 minutos de atenção exclusiva. Que não é muito, né? Então, isso é legal que você falou também das duas, como as duas têm fases ali diferentes e tal, Sim. né? Você tem um tempo exclusivo para cada uma, porque isso as mães às vezes questionam, né? Ah, não, o bebê já sente isso, né? Vai vir Sim. um irmãozinho, aí começa a regredir, querer lutar. É a hora de você dar um tempinho exclusivo pro filho mesmo. Essa é uma dica fantástica que você deu. Mostrar que o amor é o mesmo, né? Você tem o amor seu não foi dividido, né? Você ama o seu filho do mesmo jeito, mas para as crianças a gente tem que mostrar tudo, né? Então essa é uma forma da gente mostrar o nosso amor incondicional,
Eu amo meu filho, independente do mau comportamento ou do comportamento. Independente de se ele vai me obedecer ou não. Eu amo meu filho. Independente de nota. E isso é duro, hein? É duro de aceitar. Nota baixa é duro de aceitar, mas a gente ama. E a criança tem que sentir isso, porque às vezes cai uma nota, né? Um rendimento um pouquinho mais baixo, a criança vai na minha sala. Ai, não conta pra minha mãe. Então, assim, para! Não é isso que a gente quer. A gente quer com conexão. A gente quer esse relacionamento com conexão, né? Com os nossos filhos. Aí, pra finalizar, juro que eu tô terminando. Ai, a gente não vê a hora passar, né? Já estamos com Gente! 55 minutos, para você ter uma ideia. Olha que delícia. Oi? Já estamos em 55 minutos. Eu já tô terminando, já tô acabando. Mas É legal, é bom eu trouxe demais. algumas formas da gente, então eu trouxe as ferramentas para a gente se conectar, e aí eu trouxe agora no final algumas formas da gente se conectar. Então eu posso me conectar com meu filho por meio de palavras, né? Então eu me conecto com o meu filho por meio de palavras. Então, uma vez que você se conecta com o seu filho através das palavras, a gente vai esquecer sermão. A gente vai esquecer a humilhação, porque isso afasta. Então, através das palavras, é a primeira sugestão. Por meio dos limites também. Limite é também uma forma de conectar. Sabe por quê? Porque a gente ensina para a criança que tem alguns espaços coletivos. Então, na casa, tá? Estamos na quarentena, aquele monte de brinquedo na sala. E aí, a gente explica para a criança, né? Meu amor, eu tô vendo que você está se divertindo demais e agora é hora de jantar. Os brinquedos são dentro do cesto. Você quer colocar sozinho ou você quer me ajuda? Olha que diferente do que você dar um berro, porque a gente nem levanta, Pedro. A gente nem levanta do sofá. A gente dá um berro para aquela criança limpar ou arrumar as coisas e às vezes ela tá lá construindo uma torre e... Bem no meio do negócio. E aí é isso. É mostrar que tem um limite coletivo, que tem um espaço coletivo e que tem, né? Você acolheu, falou que tudo bem. E isso é ótimo com os maiores. A bagunça de adolescente fica só no quarto. Ó, fantástico. Fantástico. Ó, a gente fecha a porta e tá fantástico. Tá bom. Não, maravilhoso. Então, dando limites, explicando o que é um espaço coletivo. Então, isso também é uma forma de você se conectar. Você vai demonstrar que você compreendeu, acolheu a criança, acolheu os sentimentos e colocou limite. É uma forma de se conectar. E aí, olha, também trouxe outra sugestão. Você vai presentear o seu filho. Aline, vou ter que ter cartão da ReHap? Vou ter que ter cartão das lojas? Não é isso. Não é isso. Os presentes são também... É uma linguagem do amor, né? Então, não é só você comprar um presente, mas você picar uma frutinha e você levar. Então, a criança... Nossa, eu lembro perfeitamente disso. Quando eu era... A minha mãe já é falecida, mas é uma das coisas que eu me lembro quando ela picava a maçã e ela levava para mim. Ó, que bobeira! A minha linguagem do amor é presente. E aí, isso é importante. Então, assim, se conecte com o seu filho através também de presentes. Mas não precisa ser nada caro. Pode ser uma florzinha, pode ser um recado no box. Eu adoro deixar recado no espelho, maridos, ó. Fica a dica aí, ó. Maravilhoso! E também através da sua atitude, né? A gente se conecta com os filhos através da atitude. Então, se a gente começou a live falando que eu não vou fazer o meu marido ou a minha esposa ir para essa educação diferente, essa educação positiva, dando, né, ideias e sermões, não vou. Então, é atitude. Então, as crianças imitam a gente o dia inteiro, né? É ou não é, Pedro? É o dia. Sem dúvida. Sem dúvida. Inteiro. A gente é muito... Nossa, o exemplo é espelho, né?
Gente, Isso. é espelho e eles imitam muito os nossos jeitos, a nossa forma de falar. Então, eu também tenho que ser respeitosa. Eu tenho que demonstrar isso para o meu filho, né? Então, eu tenho que mostrar conexão, eu tenho que mostrar respeito com o outro, com a atendente da loja, no trânsito, em todo momento. Foi o que eu e o Pedro falamos no início da live. É a todo momento que a gente ensina os nossos filhos. A todo momento. Não dá para parar de viver assim, ó, vai, só vai. Não dá mais. Né? Uma coisa boa é que a gente não desvê as coisas. A gente não É. consegue desaprender. Então, quem está aqui Uhum. acompanhando, maravilhosos. Vão Já começar. aprendeu bastante, né? É Com legal, muito bom. certeza, com certeza. E o Aline, último que eu trouxe diga. aqui é que Ah, a gente se conecta falando não para as crianças. uhum, bem A forte. gente se conecta falando não. Aí a criança fala assim: ah, mãe, posso jogar mais 1 hora de videogame? Posso comer chocolate antes do almoço? Daí você fala assim: eu te amo. E a resposta é não. Então, assim, e ponto. Você fala com empatia, você mostra para ela que você realmente ama e você não cede. Então, essa é ó, falei, ó. Nossa, mas bateu 1 hora cravado, Pedro. Nem se a gente tivesse ensaiado. Nem se eu tivesse ensaiado. Tá vendo? Já Não, estava mas já tava é pronto. isso. Acho que eu trouxe, eu trouxe as ferramentas e as formas que a gente se conecta com as crianças, os erros mais comuns que a gente pode parar de repetir todos os dias, né? E, e eu convido quem está aqui acompanhando, né? Pode, Pedro, fazer o convite? Pode Pode. fazer o convite para quem tá acompanhando e tem interesse em conhecer mais. Está aberta a lista de espera da segunda turma do Florescer. Tá com 70% de desconto, tá? Esse curso para a lista de espera. Então, quem quiser, me manda um direct. Sou Florescer 2021, que eu mando o link e faz a inscrição. Só para você ter ideia, o investimento é como se for uma pizza por mês. Olha Vale a só. pena? Então, assim, Vale a pena muito. nossa, então, assim, mudar a sua relação com o seu filho por uma pizza. Então, a gente coloca aí as nossas prioridades. Então, fica aí o convite muito, muito, muito querido para vocês fazerem a diferença aí na vida dos filhos de vocês no futuro. É na nossa vida também. A partir do momento que a gente para pensar e agir diferente, a gente muda. A gente fica mais leve, né? Aline, cuidado, daqui a pouco você vai mudar o mundo. Ai, que bom! Ah, gente, assim eu não me aguento. Mas A gente sonha com isso, né? É eu o fico nosso muito. sonho, mudar o mundo. Eu faço, né? Eu falo que eu faço trabalho de formiguinha. E que seja uma pessoa que me manda a mensagem, sou florescer, eu falo assim, deu certo. A sementinha falou assim, eu quero fazer diferente. Eu quero tratar o meu filho diferente. Eu não quero ficar repetindo, eu não quero mais gritar todo dia. Não dá certo, né, gente? Porque o mau comportamento volta. Se gritar, bater, deixar de castigo não tá funcionando, é porque alguma coisa tá dando ruim. Então, Foi bom. a gente fazer o trabalho de todo dia aí, a gente, dia a dia, pensar, refletir e tentar fazer alguma coisa nova, né? Diferente. Perfeito. Todo dia. A gente tem Deus é muito bom, a gente tem a oportunidade da gente fazer diferente todo dia. Só que o que você faz com a sua oportunidade? Né? O que a gente faz com a nossa oportunidade que Deus está dando pra gente, tá? Independente da sua religião, né? Todo dia a gente acorda, né? A gente acorda, é um novo dia. E aí a gente acaba só seguindo, a gente não vive. Então, assim, para pensar um pouquinho o que você está fazendo dos seus dias, das suas oportunidades que você está tendo. E isso não é só por conta desse convite que eu fiz, não, mas é para você parar um pouquinho para pensar na sua vida, o que você quer.
Então, eu quero conexão com os meus filhos. A Rê também, que a Rê colocou. Live linda. Mas é isso. Eu acho que ficou isso. E quando a gente só transborda o que tá cheio dentro. Então, eu sou isso, eu sou conexão. Eu sou isso porque a gente tá cheio. Quando a gente gosta e quando funciona, a gente fala assim, eu quero contar para todo mundo que dá certo. E que mudou a minha vida. E realmente mudou. Mudou a minha vida com as minhas filhas, com o meu marido, lá na escola. Então, assim, pra quê? Nossa, olha aí, ó, tem um monte de dúvidas aí, de caixinha de perguntas. Mas gente. É muito Veio. bom, Aline. Mentira, mentira. Tô Aline, brincando, ó. eu Mentira. quero, Aline, eu quero agradecer, meu anjo. Nossa, foi demais, Ah, sensacional. Vou fico deixar feliz. essa live salva aqui no IGTV, mas eu vou pôr no YouTube, eu tiro o som, ponho no Spotify. A turma vai Fico difundir essa feliz. palavra. Fico feliz. É muito bom a gente poder colaborar um pouquinho, fazer esse trabalhinho de formiguinha todos os dias. Então, fiquei super feliz desse nosso encontro. Eu falo demais, mas ó, é porque eu gosto. É porque Não eu é, gosto. mas a gente está aqui para ouvir, é isso mesmo. Ah, eu gosto muito de falar, eu gosto muito eu fico mexendo, eu trago as coisas. Mas é isso. Você não viu eu explicando o cérebro? Então, Eu explico o cérebro com luva. Você não tem noção. Eu faço com luva, eu ponho a luva, eu explico o cérebro, uma belezinha. Ah, muito gente, bom. eu gosto, eu sou assim. Mas gratidão pela oportunidade, por estar aqui, por estar, ó, até esquentei. A terça-feira até ficou quente, cheio de Pronto. conexão. Obrigada, viu? Obrigado, Aline. Então, ó, ficou salvo, pessoal. Joia. Assiste de novo 10, 20 vezes, porque foi muito legal. E depois eu vou convidar a Aline para conversar mais vezes aqui, trazer sempre. Ótimo, ótimo, ótima ideia. Às vezes a gente pega alguns outros assuntos, briga de irmãos, desfraude, qualquer outra coisa, a gente faz algumas outras aí. Tá bom? Tô à disposição. Combinado, então. Tá bom? Um grande abraço. Obrigado. Beijo. Boa noite, Beijo. pessoal. Obrigado. Valeu. Até.